Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso de número 30. Eu vou ler uma vez, depois a igreja repete comigo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Percebe, irmãos? Três tipos, né? Três qualidades, aliás, três tipos de pessoas Paulo cita aqui, ó. Pessoas fracas, doentes e dormentes. Amém? Vamos ler toda a igreja? Versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, 30. Toda a igreja, leia para mim. 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez? Mais alto. Toda a igreja. 1, 2, 3. Por causa disso... Se assente a igreja. Irmãos, preste atenção aqui. O texto que nós lemos aqui é uma carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Paulo estava preso nessa ocasião. Nós conhecemos um pouco da história, sabemos que a maioria das cartas que Paulo escreve, ele está preso, está confinado numa prisão, já pronto para ser morto num futuro distante. E eu estava lendo, irmãos, esse texto muito interessante. A igreja do Senhor na terra, ela tem pelo menos duas finalidades, duas responsabilidades que não pode ser tirada da igreja. A primeira grande responsabilidade da igreja na face da terra é glorificar a Jesus em todas as suas obras. Se uma igreja, irmãos, com tudo que ela faz e apresenta num culto, ela não está glorificando a Jesus, ela está atirando no alvo errado. Se um grupo de gesto, se um grupo de varões, de senhoras, de crianças, se uma palavra pregada, um louvor louvado, não tem a intenção e a finalidade de louvar a Jesus, irmão, nós estamos atirando no alvo errado. Segunda responsabilidade da igreja é levar pecadores a Deus. E nós temos esse poder porque nós temos a palavra de Deus. Só que a igreja de Corinto não havia entendido isso muito bem. A cidade de Corinto é uma cidade, na época de Paulo, é uma cidade muito populosa, muito influenciadora, por causa do que tinha na cidade, né? A cidade era uma cidade rica, próspera, porém era uma cidade imoral. E Paulo, quando passou por aquela região, por aquela cidade, ficou mais ou menos 1 ano e meio na cidade, pregando junto com Priscila e com Áquila, fazendo a obra do Senhor e ganhando almas. Paulo foi embora, foi abrir outras igrejas, foi fazer a obra do Senhor, só que com mais ou menos 2 anos, essa igreja começou a se desviar do propósito a qual Deus tinha levantado ela. E é aí que nasce essa carta, essa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 anos depois que Paulo sai da cidade, agora a igreja de Corinto se encontra doente, se encontra com algumas síndromes. Irmão, se você olhar do ponto de vista psicológico, da medicina, essa palavra síndrome é um conjunto de sinais, de comportamentos que nós demonstramos para que médicos que estão nos examinando dar um diagnóstico acerca de uma doença que nós temos ou que nós futuramente podemos ter. Uma pessoa depressiva, quais são as síndromes que ela apresenta, para poder um médico falar, olha, o seu filho, fulano, ciclano ou beltrano, tem uma depressão, né? Os sinais vão sendo apresentados, as síndromes vão sendo apresentadas. A pessoa fica sem vontade de sair para a rua, a pessoa fica sem vontade de se relacionar, de comer, de tomar banho, de ir trabalhar,
de lutar pela vida. Opa, aí o médico faz um diagnóstico com todos os sinais que ela apresenta e ela fala para o parente mais próximo: olha, está com depressão, precisa ser tratado. E agora, irmãos, transmitindo essa palavra para o mundo espiritual, a igreja de Corinto estava com síndromes. E aqui apresenta o apóstolo Paulo um versículo muito interessante para nós. Nós temos, o hábito de ler esse capítulo 11 a partir do verso 23 no culto de Santa Ceia, Quando nós vamos ministrar a Santa Ceia, nós lemos este capítulo 11 a partir do verso 23. Só que mal chegamos ao verso 30, O verso que você leu aí, versículo 30, está dizendo assim, por causa disso, por causa de quê? Por causa das síndromes que vocês apresentam, ó igreja de Corinto. Há muitos entre vós que estão fracos, doentes e dormindo. Irmãos, perceba que o apóstolo Paulo dá um diagnóstico através das síndromes, através do comportamento, através dos sinais que ele percebe na igreja. Através dos sinais que ele percebe na igreja de Corinto, ele dá um diagnóstico final: está doente. E essa doença é espiritual. O que eu acho interessante, irmãos, eu sou apaixonado por etimologia bíblica, e estudando mais a fundo essa palavra doente, ela é uma referência má na Bíblia Sagrada. Ela não é uma referência natural daquela doença que nós temos do corpo físico, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma gripe, ou seja lá qual for a doença que nós imaginarmos. Mas aqui a referência é uma referência negativa. Paulo está falando mais ou menos assim: olha, o negócio de vocês aí está sério. Os sinais que vocês estão apresentando é algo sério, que precisa ser tratado. E eu quero apresentar, irmãos, algumas síndromes, alguns sinais, alguns comportamentos da igreja de Corinto que Deus quer evitar na minha e na sua vida. Que Deus quer cortar este mal pela raiz, para que a gente não fique como a igreja de Corinto, doente. Para que não fique como a igreja de Corinto, fraca. Para que não fique como a igreja de Corinto, dormente. Então lá vai, irmãos. Paulo começa a analisar. Verso 17, eu quero que você leia para mim. Capítulo 11, verso 17 de 1 Coríntios. Eu quero que você leia, que a gente vai fazer um mergulho na palavra de Deus essa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 17. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. 1, 2, 3, a igreja. Não para melhor, senão para... Irmãos, um dos sinais de que a igreja de Corinto estava doente, estava apresentando essas síndromes, é por causa do excesso de religiosidade, irmãos, no meio do povo. O povo tinha dificuldade de entender que uma vez que a gente se encontra com Cristo, a nossa vida tem que mudar. E dia após dia, a nossa vida tem que ir melhorando e não piorando. Eu não posso ser o mesmo marido hoje que eu fui ontem, a semana passada. Você não pode aceitar ser a mesma esposa que você é hoje, ontem, semana passada e o ano passado. Porque a tendência do evangelho, irmãos, depois que nós conhecemos Cristo, é de melhora, é de progressão, é de aperfeiçoamento, é de mudança de vida. É impossível, irmãos, nós se encontrarmos com Cristo e ficarmos da mesma maneira que nós estamos. É impossível nós chegarmos à presença de Cristo de uma maneira e permanecermos da mesma maneira. Significa que nós não temos Cristo na nossa vida. E a igreja de Corinto, irmão, estava sofrendo com isso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, eu gosto muito dos detalhes. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Eu não elogio vocês. Eu não dou moral para vocês, igreja de Corinto. Por quê? Porque quando vocês se juntam na igreja, não é para melhor, é para pior.
Perceba, irmãos, que a igreja de Corinto não tinha uma progressão espiritual. Eles tinham uma piora a cada dia, a cada momento, a cada instante que passava. Só que quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos encontramos com Jesus de Nazaré, irmãos, a nossa tendência tem que ser de melhora, de aperfeiçoamento. Quando nós nos encontramos com Cristo, acontece o que aconteceu no caminho de Damasco. Paulo tinha rancor, tinha ira, tinha mágoas no seu coração, mas quando ele se encontrou com Cristo, ele começou a melhorar, ele começou a aperfeiçoar como homem na presença de Deus, e é isso que nós devemos buscar. Nossa vida tem que ser uma progressão, tem que ter um aperfeiçoamento. Segunda síndrome da igreja de Corinto, capítulo 1, verso 18. Eu quero que toda a igreja leia para participar, para entender o que Deus está falando. 1 Coríntios capítulo 11, verso 18. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Não, toda a igreja. 1, 2, 3. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há o quê? Dissensões, brigas, contendas, disse-me disse, fofoca, desentendimento. Irmãos, uma síndrome séria que a igreja de Corinto apresentava era a imaturidade espiritual. Era a imaturidade na presença do Senhor. Passou-se 2 anos, passou-se 5 anos, passou-se 10 anos, 15 anos, e ainda continuamos, e eu ainda continuo com o mesmo comportamento de criança, de menino, que não cresce, que não amadurece na presença de Deus. Era um dos problemas da igreja de Corinto, e precisava ser sanado com urgência, precisava ser eliminado aquele mal pela raiz com muita urgência. Os irmãos não conseguiam ter afeto, e olha, irmãos, que dentro da igreja isso tem que sobrar. Na igreja de Corinto faltava, não tinha comunhão entre os irmãos, não tinha aperto de mão, não tinha abraço, não tinha ósculo santo, não tinha olho no olho, não tinha confraternização entre os irmãos de Corinto. Isso é sinônimo de imaturidade, irmãos. O tempo passa e eu não cresço como pessoa. O tempo passa e eu não amadureço como homem, como mulher de Deus. O tempo passa e eu não melhoro como ser humano, eu não pulo um degrau para cima. Ao contrário, eu continuo imaturo. Paulo escreve à igreja de Corinto: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu me comportava como menino, eu discorria como menino. Mas agora que cresci espiritualmente falando e me tornei uma pessoa madura, eu suporto a luta, suporto a dificuldade, suporto a guerra, e o nome do Senhor é glorificado na minha vida. Segunda síndrome da igreja de Corinto, irmãos, era a imaturidade. Você acha que tinha comunhão entre os irmãos? Não tinha. Era briga, era fofoca, era confusão porque o irmão não falou com o outro, porque o irmão não pegou na mão, porque o obreiro não deu oportunidade, porque isso, porque aquilo. Irmãos, a gente tem que evitar essas coisas em nosso meio. Todo mexerico, toda palavra contrária, toda fofoca, todo disse-me-disse, tem que ser cortado esse mal pela raiz. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, dentro da igreja, no meio desta família. Nós temos que ter uma igreja lavada, remida e preparada para o arrebatamento. Aí Jesus será glorificado em nosso meio. Eu tive um pastor, irmãos, que ele sempre falava: onde há comunhão, a presença de Deus se manifesta. Onde há amor,
a presença de Deus se manifesta e pessoas são saradas, curadas, libertas, e o nome do Senhor é glorificado em nosso meio. Segunda síndrome da igreja de Corinto, irmãos, era a imaturidade. O povo não crescia espiritualmente. O povo não conseguia lidar com o seu próximo. Terceira coisa, irmãos, está no verso 21, eu quero que você leia comigo. A igreja de Corinto estava doente, apresentando algumas síndromes. Terceira síndrome da igreja de Corinto está no verso 21, eu quero que você leia para mim, por favor. 1 Coríntios 11, 21, 1, 2, 3, a igreja. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Segunda coisa, irmãos, que havia na igreja de Corinto, era a desigualdade entre os irmãos. Era a desunião entre os irmãos. Era o individualismo entre os irmãos. Perceba, irmãos, que cada um comia a ceia da forma que bem entendia. Porque a ceia da igreja de Corinto não era como a nossa ceia. Um pedaço de pão e um cálice pequeno com suco de uva. A ceia da igreja de Corinto era uma janta. Era algo, irmãos, que eles faziam para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo com comida e vinho à vontade. Só que havia pessoas que se embriagavam na ceia, que tomavam demais. E havia outros que comiam demais e não deixavam para o seu parceiro, ou para o seu irmão, ou para a sua irmã. E isso era o mal da igreja de Corinto. Eles não tinham união, o individualismo falava mais alto. Atualizando para os nossos dias, irmãos, é como se eu quisesse as bênçãos para mim e seu irmão, meu irmão estiver passando necessidade, eu estou pouco preocupado. Se meu irmão estiver passando necessidade de alimento, necessidade de roupa, eu não supro a necessidade dele, eu não chego junto para lhe ajudar de maneira nenhuma. Isso é individualismo, e nós não podemos aceitar isso em nosso meio. Isso havia com sobra na igreja de Corinto, o individualismo. Vocês lembram de João capítulo 5, irmãos? Tanque de Betesda, muitos enfermos. O texto sagrado diz que aquele que primeiro pulava dentro da água, ele era curado de qualquer enfermidade que tinha. Perceba, irmão, se eu sou aleijado, estou na beira do poço, na beira do tanque, e eu tento correr para ser curado, outros pulavam primeiro do que eu. Era o que acontecia com aquele homem, há mais de 30 anos esperando uma oportunidade. E ele declara com seus lábios: Senhor, quando eu vou me rastejando, ou quando tentam me colocar no tanque, outro vem e pula na minha frente. Irmãos, imagine, vamos imaginar aquele tanque de Betesda, uma igreja. Imagine a bagunça, irmão. Quando gritava: olha, o anjo desceu. Imagine a correria. Imagine, irmãos, crente atropelando crente. Imagine gente atropelando gente para tentar pular dentro do tanque, para ser curado. Mas espera aí, gente, tem uma pessoa que está esperando há mais de 30 anos. Não tem problema, ele que se vire. Eu quero pular primeiro para ser curado. Era esta mentalidade, irmão, de quem estava no tanque. Foi por isso que quando Jesus apareceu no tanque, ele curou somente um homem, porque ele foi naquela noite para fazer justiça. Ele foi naquele dia para fazer justiça a um homem que esperava mais de 30 anos. E o que Deus nos ensina nesta noite é sobre a união, é sobre de pegar a causa do nosso irmão, se vê-lo caído, estenda as mãos para ele, para que ele possa se colocar de pé e continuar a sua caminhada. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas: tomai as cargas uns dos outros. Se você vê seu irmão fraco sem conseguir orar, ore por ele.
Se você vê o seu irmão fraco, sem conseguir caminhar, sem conseguir adorar, ajude-o, coloque-o de pé, porque a meta de todos nós é subirmos juntos no arrebatamento, para que Deus possa ser glorificado por mim e também por você que espera a volta dele. Eu propus isso no meu coração, irmãos. Eu não deixo ninguém para trás. Eu vou continuar tentando, insistindo e sempre estando no pé daqueles que estão fracos, daqueles que estão precisando, porque a minha meta é levar o máximo de crentes possíveis para os céus, porque nós somos uma família de Deus para a glória do Senhor. O individualismo prevalecia na igreja de Corinto. Quanto tempo faz que você não abençoa alguém? Quanto tempo faz que você não dá uma muda de roupa para alguém que percebeu a necessidade do irmão e da irmã? Quanto tempo faz que você não pega um alimento e abençoa alguém? Quanto tempo faz que você não manda uma mensagem de texto para alguém que está faltando com muita frequência no culto? Isso, irmãos, não é uma responsabilidade só de pastor ou de obreiros, mas é uma responsabilidade nossa, como igreja do Senhor. É cuidar um dos outros, para que nós possamos estar juntos, adorando e exaltando ao nome do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. É esta a meta e o propósito da igreja, que nós estejamos unidos, prontos, preparados e agarrados uns aos outros. A sua prova é a minha prova, a sua luta é a minha luta, e nós vamos vencer juntos esta guerra para a glória de Deus. Primeira síndrome da igreja de Corinto é o excesso de religiosidade. Era uma religião engessada, como os fariseus. Eram sepulcros caiados. Sepulcros caiados, Jesus fala dessa palavra, irmãos, que é algo bonito por fora, mas por dentro está sem vida. É algo bonito por fora, belo por fora, embelezado por fora, mas por dentro está sem vida. E a igreja de Corinto, irmãos, estava caindo nesse mal, estava doente por causa deste sinal, por causa dessa síndrome. Excesso de religiosidade. Segunda coisa, irmãos, segunda síndrome da igreja de Corinto é a imaturidade. Terceira é o individualismo que predominava na igreja. Ninguém olhava para ninguém. Ninguém olhava para a necessidade de ninguém. Se o outro estivesse na prova, que fique na prova. Eu e a minha família estando bem, isso basta. Está errado. Quarta e última síndrome está no verso 29. Quarta e última síndrome que fez com que o doutor Paulo chegasse à conclusão de que a igreja de Corinto estava doente, fraca e dormente. Versículo 29, eu quero que você leia comigo, venha. 1, 2, 3, a igreja. Porque o que come e bebe bebe indignamente e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. Aqui essa palavra discernir, irmãos, no texto grego original, quer dizer não valorizando, não dando valor, não dando respeito, reverência às coisas do Senhor. O apóstolo Paulo puxa a orelha da igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês estão doentes, fracos e dormentes, porque vocês são relaxados com as coisas do Senhor. Vocês são desleixados com as coisas do Senhor. Vocês fazem pouco caso das coisas do Senhor. Vocês são negligentes com tudo que diz respeito à obra do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, está falando: vocês fazem pouco caso das coisas sagradas concernentes ao Senhor.
Irmãos, eu como pastor, particularmente, é uma coisa minha, uma coisa que me entristece, irmãos, é uma pessoa desvalorizar a Santa Ceia, fazer pouco caso da Santa Ceia, faltar numa Santa Ceia, não aparecer num culto de Santa Ceia. E pior do que isso, irmãos, é não dar satisfação, é não fazer nenhuma questão de tomar a ceia posteriormente, na quarta, na sexta ou no sábado. Tá certo, irmãos? Existem várias, né? Existem vários motivos às vezes. Às vezes existem alguns motivos para a gente não tomarmos. Só que me entristece, irmãos, isso. Uma pessoa que faz pouco caso da ceia. E a igreja de Corinto estava fazendo pouco caso, não só da ceia, mas das coisas sagradas do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja, porque ela era uma igreja doente, por causa dos sinais que ela apresentava. Olha, vocês são relaxados, negligentes com a obra do Senhor. E isso Deus quer evitar, irmãos, na minha e na sua vida. Para que a gente não caia no mesmo engano. Para que a gente não caia na mesma condenação que o apóstolo Paulo aqui declarou através do texto sagrado. Como que eu faço, irmãos, para analisar a minha vida? Se eu sou relaxado ou se eu dou o maior valor para a obra de Deus? É quando eu faço pouco esforço para as coisas de Deus, só que para coisas seculares, irmãos, eu faço o maior esforço. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente falta no serviço ou a gente vai trabalhar? Quando a gente está gripado, a gente falta no serviço ou a gente vai trabalhar? Quando a gente está com dor no pé, na coxa, no joelho, no ombro, nas costas, a gente vai trabalhar com medo de perder o dia ou a gente falta? Ponto final. É dessa maneira, irmãos, que a gente consegue diagnosticar se a gente é ou não negligente com as coisas do Senhor. Eu tenho dor de cabeça, eu não vou ao culto. Mas se eu tiver com dor de cabeça, eu me esforço para sair, para ir ao shopping, para ir a uma praia, para ir a qualquer outro lugar deste planeta ou deste mundo afora, então eu sou relaxado com as coisas do Senhor. Se eu não faço esforço para fazer as coisas para Deus, só que para outras coisas eu faço o maior esforço, irmãos, eu sou uma pessoa relaxada, eu sou uma pessoa negligente com a obra de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, no que diz respeito às coisas sagradas. Vocês sabem por que Nadab e Abiú morreram na presença de Deus? Por causa de relaxo com as coisas de Deus. Porque eles apresentaram um fogo estranho, de qualquer jeito. O louvor que eu louvo aqui, eu louvo com a minha alma ou eu louvo porque eu tive oportunidade? A palavra que eu prego aqui, eu prego com toda a intensidade da minha alma, ou eu abro a Bíblia em qualquer lugar e prego qualquer coisa para vocês ouvir? O que eu apresento para Deus é algo que eu faço com toda a intensidade da minha alma, ou é algo que eu faço de qualquer jeito? Vocês sabem, irmãos, por que a gente sempre fala, né, de Abel e Caim, mas você sabe por que Deus não rejeitou o culto de Caim? Porque ele quis oferecer qualquer coisa. Vocês sabem por que Uzá morreu na presença de Deus? Por causa de relaxo. Por fazer algo que não lhe estava competente fazer. Tocar na arca, ninguém podia fazer isso. Ainda que ele teve um bom sentido para fazer aquilo, mas ele não fez de forma correta. Vocês sabem por que Hofni e Finéias morreram na presença do Senhor? E eu estou falando dos filhos de Eli, por causa de relaxo, por causa de negligência. E a igreja de Corinto, irmãos, caiu neste engano de achar que estava fazendo algo para Deus, mas estava sendo relaxado com a obra de Deus. Então essas síndromes, esses comportamentos levaram Paulo a ter um diagnóstico final da igreja de Corinto. Olha, vocês estão doentes. Vocês estão precisando
de um remédio. Irmãos, tem momento na nossa vida que a gente vai deixando escapar. Super normal. O que a gente não pode fazer, irmãos, é aceitar da maneira como nós estamos vivendo. Nós temos que lutar contra. Vocês lembram do apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto mesmo? 2 Coríntios capítulo 12. Ele ora por um espinho na carne e Deus fala o que para ele? Paulo, não vou tirar esse espinho da sua carne, esquece. Só que tem um porém, Paulo. A minha graça, ela é suficiente para você. O que o apóstolo Paulo estava recebendo de Deus naquele momento era: Paulo, ainda que eu não tire esse espinho, mas você vai continuar lutando contra ele todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quando pensa que acabou, começa de novo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, a sua luta é constante. A sua luta para se manter de pé, Paulo, ela tem que ser constante, ininterrupta, porque só assim você vai conseguir vencer as lutas e vai se manter de pé na minha presença, glorificando. Então, irmãos, a conta é muito fácil. A igreja de Corinto precisava de mudança, porque ela estava apresentando algumas síndromes, alguns sinais. Aí o apóstolo Paulo diagnosticou: vocês estão doentes. Vocês precisam de receber um óleo verdadeiro que vem do altos céus. Se você entrou aqui nessa noite, se nós entramos aqui nessa noite com as síndromes da igreja de Corinto, recebamos nesta noite, irmãos, este óleo precioso que vem do alto céu. Esse óleo que desce sobre a nossa cabeça e que escorre sobre o nosso corpo físico e espiritual também, para que nós possamos sair daqui curados, libertos e livres, para que nós possamos continuar adorando ao Deus vivo todo-poderoso. Receba nesta noite este óleo, para que você não venha desistir, ao contrário, mas que você venha permanecer na presença do Senhor, porque Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Irmãos, diz a história secular que essa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto surtiu um efeito muito grande, porque a igreja melhorou. E isso, irmãos, é bem verdade, porque se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver como ele elogia a igreja. Quem aqui já leu todo o livro de 1 Coríntios 2 sabe o que eu estou falando. Se você não leu, experimente. Quando Paulo escreve a segunda carta de Corinto, ele já tem um tom diferente. Olha, eu vejo que adiantou muito eu ter escrevido aquela primeira carta, porque vocês melhoraram na presença do Senhor. E é essa, irmãos, é este o propósito de Deus. Entenda de uma vez por todas que Deus nunca nos chamou para ser a mesma pessoa hoje que nós fomos ontem. Deus não aceita que nós sejamos a mesma pessoa amanhã, semana que vem, daqui 5, 10 anos que nós somos hoje. Mas nós temos que melhorar em todos os aspectos, como esposo, como profissional, como servo, como pai, como filho. Então nesta noite saia daqui neste lugar com este óleo, para que você possa ser curado, liberto, e o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus, bate palma. Aleluia, bate palma e dá glória. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja?